Boa noite, pessoal. Nós vamos ter uma aula muito interessante hoje sobre a gestão de pessoas. Eu vou começar com vocês, passando para vocês um pensamento muito importante, de um pensador chamado Jan Carlzon. Jan Carlzon, ele é um sueco, pessoal, administrador de empresas. Aí ele nos fala da forma seguinte, ele fala assim: o importante não é você ser 1000% melhor em uma coisa, mas sim é você ser 1% melhor em 1000 coisas. Eu acredito que muitos de vocês aqui já ouviram esse pensamento muito interessante. Eu costumo dizer, na interpretação bem profunda desse pensamento, que isso não significa que o ser humano precisa saber de tudo. Eu me lembro uma vez, numa palestra que eu estava dando, quando eu falei essa frase desse pensador, houve um ouvinte, um aluno que perguntou para mim: será que o ser humano ele tem que saber de tudo? Não é nesse sentido. O sentido bem científico e exato nessa época é que nós precisamos adquirir várias formações. Então, quando ele fala que o importante não é você ser 1000% melhor em uma coisa, mas é você ser 1% melhor em 1000 coisas, ele está nos abrindo o caminho para buscar o conceito interessante hoje na administração de empresas, que nós chamamos de multifuncionalidade. O ser humano precisa se tornar multiespecialistas. Multiespecialista quer dizer que, além daquilo que você sabe fazer melhor, vamos supor que você é uma pessoa formada em administração, você não pode só ficar na área da administração. Além da administração que você domina, que você sabe muito bem, você precisa conhecer mais outras coisas na vida, porque o mundo está evoluindo. Nós estamos vivendo numa época de grandes transformações tecnológicas, científicas. Então, se uma pessoa ficar apenas numa certa área de conhecimento, ela fica estagnada. Então, nesse sentido, a pessoa pode conhecer um pouco de inglês, um pouco de informática, além da administração que ela sabe fazer melhor. Isso não significa que a pessoa tem que saber de tudo, Como disse um pensador filósofo, a partir do momento que uma pessoa fala que sabe de tudo, ela já caiu no mundo das trevas. Todos nós estamos aprendendo. Mesmo eu, Celestino Diamaqueto Nanizaia, professor mestre em psicologia empresarial, acredito que muitos de vocês já me conhecem. Eu estou aqui falando nessa noite diante de vocês, não significa que eu sei de tudo, Tem coisas que você sabe que eu não sei, porque eu estou aqui apenas como um especialista, um professor mestre que domina a matéria. Então, quando nós queremos falar da gestão de pessoas, significa que as pessoas no tempo moderno precisam muito ter domínio de vários assuntos. Domínio, por exemplo, da gestão, domínio, por exemplo, da informática, da língua inglesa. Isso é muito, muito importante. Para você gerenciar, para você liderar, você tem que ser uma pessoa com várias formações. Você tem que ser multifuncional. Então, mais uma vez, o importante não é você ser 1000% melhor em uma coisa, mas sim é você ser 1% melhor em 1000 coisas. Nos leva a entender sobre a importância de saber um pouquinho de cada. É claro que você precisa ter uma área de conhecimento que você domina especificamente. Mas isso não exclui o fato de você saber de certas outras coisas, certas outras habilidades. Então, nesse momento, gostaria de vos lembrar sobre a fórmula interessante que eu costumo enunciar nas minhas aulas, sobre o chá. O chá, o CHA. Muitos de vocês já ouviram falar.
Na verdade, o C é o conhecimento. H, habilidade. A, atitude. Então, conhecimento, habilidade, atitude. O CHA, C-H-A. É importante que no mundo moderno, de grandes transformações tecnológicas, científicas, que os funcionários de uma empresa, que o próprio líder da empresa tenha conhecimentos. O C, H, habilidades e A, atitude. Agora, se eu fizer uma pergunta para vocês, qual é, por exemplo, a importância do conhecimento? Por que o ser humano precisa do conhecimento? Vamos supor que alguém te faz uma pergunta, Suponhamos que entre vocês alguém tem um filho, uma filha, ou de repente esse filho faz uma pergunta para ele, e se você não souber dar a resposta, como você responde para essa pessoa? Vamos ser sinceros. Não vamos mentir. Temos que ser sinceros e dizer que realmente eu não sei dar a resposta. Agora, do outro lado, fica chato, né? Sempre que uma pessoa te faz uma pergunta, sempre você pede desculpa. Agora não sei. Isso é o quê? Isso é a falta de conhecimento. Então, o conhecimento, meus queridos, minhas queridas, nessa noite gostaria de vos dizer que o conhecimento é o ponto de partida para tudo. Para a gestão de uma organização, de uma empresa, o ponto de partida é o conhecimento. O conhecimento é aquilo que nós chamamos o saber. Por exemplo, participando de cursos de formação, participar de seminários, participar de congressos, de palestras. Tudo isso traz conhecimentos. Nós podemos ouvir falar da chegada no Mato Grosso de um grande palestrante, por exemplo, como Augusto Cury, Tânia Zaguri e muitos outros que costumam sair de São Paulo, da USP ou da Unicamp, ou de outros países também, que chegam. Por exemplo, a pessoa vai dar curso lá no Centro de Evento Pantanal. Meus amigos, minhas amigas, se você tiver o dinheiro para poder participar, não duvida, vai participar. Porque você não estará perdendo nada. Você vai adquirir conhecimento. Então, o conhecimento é algo seu, que ninguém tira de você. É igual ao seu diploma que você tem. O seu diploma te faz subir de escalão. Então, com sua titulação, você hoje se qualifica. Porque o mundo moderno, as organizações precisam de pessoas qualificadas, com conhecimentos e também pessoas motivadas. Isso é muito importante. Então, o conhecimento vale para tudo. Então, precisamos verdadeiramente nos sensibilizar. Eu já tive muitos alunos que eles falam para mim, eu não preciso de estudar mais, eu já tenho meu diploma, por que eu vou estudar? Temos que estudar, porque o conhecimento não para, ele sempre está evoluindo. O conhecimento, ele sempre é dinâmico. Então, o ser humano todo dia está aprendendo. Nós aprendemos a partir do útero da mãe, lá no ventre da mãe, onde nós ficamos 9 meses, Inclusive, temos as pesquisas que comprovam que o ser humano, na vida intrauterina, no útero da mãe, já começa a ser educado. Nós sabemos que algumas pesquisas mostram que a mãe, quando completa 14 dias, 2 semanas de gravidez, quando ela fala, a voz dela soa até no ouvido do bebê, via cordão umbilical. Quer dizer que a mãe é capaz de educar seu filho já a partir do ventre. Então, a educação ela começa logo na concepção, na verdade, a partir dos 14 dias de gravidez de uma mulher. Então, nesse sentido, o conhecimento é fundamental. Agora, vamos lá. Eu estava falando para você sobre o CHA, CHA, conhecimento, habilidade, atitude. Para você gerenciar uma empresa, para você ser um bom gestor, o primeiro passo é o conhecimento. O segundo passo é a letra H. Uma vez que você adquiriu o conhecimento, você não pode ficar apenas no conhecimento. Você tem que
se habilitar. Habilidade. Habilidade quer dizer o quê? Saber vivenciar, né? Saber passar aos outros aquilo que você aprendeu. Então nós temos muitos exemplos de pessoas que sabem muito na cabeça, que estudaram muito, mas infelizmente esses conhecimentos só servem para elas. Quando é questão de vivenciar na prática, não consegue. Então o conhecimento só terá o seu valor quando eu consigo passar aos outros aquilo que eu aprendi. E isso na prática, né? Então é isso que nós chamamos de habilidade, ou saber fazer. Lembra que eu falei para vocês, meus queridos, minhas queridas, que o conhecimento é o ponto de partida, é o saber. Agora, as habilidades representam o saber fazer. Quer dizer, pôr em prática aquilo que você aprendeu. E uma vez que você consegue pôr em prática, esse é um passo maravilhoso. Mas não é suficiente ainda. Você pode ser uma pessoa com conhecimentos, pode ser uma pessoa com habilidades, que sabe passar, que sabe explicar bonito, que sabe vivenciar, né, o que você aprendeu. Mas temos ainda a letra A vogal A, né, no final. Porque a gente está falando de chá. CHA, conhecimento, habilidade, atitude. Eu sei que muitos de vocês já ouviram falar. A atitude é o quê? É a postura. Quando eu falo da postura, eu vejo mais a questão da ética. Né? A ética, na verdade, é a educação, né, do caráter do sujeito moral, né, para dominar racionalmente impulsos e estabelecer o equilíbrio. Educação do caráter do sujeito moral para dominar racionalmente impulsos e orientar a vontade rumo ao bem e à felicidade individual e coletiva. Eu posso ser um grande profissional no sentido de ter muitos conhecimentos, de ter muitas habilidades, mas eu preciso das atitudes, da postura correta diante das pessoas. Eu lembro-me sempre, eu costumo dizer também, várias vezes nas minhas aulas com os alunos, de um pensador chamado Heráclito de Éfeso. Ele nos fala da maneira seguinte, ele fala primeiro, cuidado com seus pensamentos, porque os seus pensamentos podem se transformar em suas palavras, né? Cuidado com as suas palavras, porque as suas palavras podem se transformar em suas ações, né? Cuidado com as suas ações, porque as suas ações podem se transformar em seus hábitos. Cuidado com seus hábitos, porque os seus hábitos podem se transformar em seu caráter. E cuidado com seu caráter, porque o seu caráter pode se transformar em seu destino. Então, pensamentos, palavras, ações, hábitos, caráter e destino. 6 elementos importantes, né? Para você ser um bom gestor, você tem que saber cuidar dos seus pensamentos, daquilo que você fala. As palavras têm poder, os pensamentos mais ainda. E as ações, finalmente, os hábitos, o caráter e o nosso destino. Então, meus queridos, minhas queridas, nessa noite, só recapitulando, né, resumindo, para você ser um bom gestor, você precisa do CHA, conhecimento, habilidade, atitude. O saber fazer e o querer fazer. Se eu sou um bom profissional, eu tenho que ser bom profissional nas minhas atitudes também. Então é importante isso aí, como disse Daniel Goleman, bem-sucedidas são aquelas que conseguem lidar com as suas emoções. A questão da inteligência emocional também entra em jogo, porque hoje fala-se muito sobre a questão da inteligência emocional. Nós sabemos que o ser humano ele só pode conseguir gerenciar ou adquirir o sucesso profissional na base dos 3 elementos, né? Nós temos o quociente intelectual, o quociente emocional e o quociente social. Na verdade, quando eu estou falando do quociente emocional e do quociente social, eu estou me referindo mais à questão da postura, à questão do controle das emoções, à questão da resiliência ou de saber administrar as suas próprias emoções.
Então, meus queridos, conhecimento, habilidade, atitude é o ponto de partida no gerenciamento. Agora, a gestão de pessoas, meus queridos, minhas queridas, nos leva a uma noção muito importante. Essa noção é sobre a questão da liderança. A liderança e a comunicação são muito importantes na gestão de pessoas. Será que existe uma diferença entre um líder e um chefe? Claro que existe. Todos nós sabemos que o líder, ele delega tarefas, o líder, ele sabe ouvir, o líder, ele dá valor, atribui valor aos outros, o líder sabe trabalhar em equipe. É fundamental isso aí, meus queridos e minhas queridas. Então, o que é a liderança? Para você gerenciar, você tem que ser um bom líder. Porque o chefe, ele manda, o chefe, ele comanda, ele acha que ele é o dono de tudo. Ele chega a dizer, aqui na minha empresa, quem manda sou eu. Então, você não tem nada a opinar. Então, é preciso entender que todos nós precisamos ser líderes. E para você ser um bom líder, você tem que primeiro ser líder de si mesmo. Para você ser um bom gestor, você primeiro tem que ser um gestor de si mesmo. Como diz Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Tudo que eu sei, eu só sei que nada sei. Então o ser humano precisa se conhecer a si mesmo. A partir do quê? A partir do autoconhecimento, a palavra já fala, da autopercepção, da autoconfiança e da autoestima. Quando nós falamos da autopercepção, nós estamos nos referindo ao quê? Nós estamos nos referindo, meus queridos e minhas queridas, ao fato de você saber diagnosticar os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Isso a gente chama autopercepção. Então, se perceber a si mesmo é você saber quais são os seus pontos positivos e quais são os seus pontos negativos. E, do outro lado também, é preciso que você tenha aquela visão de como o mundo te vê, de como as pessoas te enxergam. Será que a sua presença no meio das pessoas traz uma boa influência ou uma influência negativa? Será que quando você aparece no meio das pessoas, as pessoas falam, que bom que ela chegou? Ou as pessoas falam, essa aí também vai atrapalhar. Venho lá ele já chegou, ela já chegou. Então, a autopercepção é nesse sentido. É você diagnosticar, detectar os seus pontos fortes e fracos e também saber qual é a visão que a sociedade tem de você, a visão que a organização, a visão que seus funcionários têm de você. Será que é uma visão de uma pessoa que traz paz ou a visão de uma pessoa que causa frustração, medo, Então, isso a gente chama autopercepção. Agora, autoconhecimento é você saber avaliar o seu grau de desenvolvimento intelectual, emocional e social através da interação, da vivência com os outros. Isso é o autoconhecimento. E ele é o ponto de partida para uma boa orientação, para ser um bom gestor. Nós temos também a autoconfiança, que significa acreditar em você. Acreditar em si mesmo, na sua capacidade de raciocinar e de tomar as decisões. Será que você é aquele tipo de pessoa que escuta as opiniões dos outros? Durante uma reunião em grupo, você consegue dar valor aos outros? Então, isso a gente chama, aquela questão da autoconfiança, implica tudo isso aí. Quer dizer, acreditar em você, em si mesmo, e acreditar na sua capacidade de raciocinar e de tomar as decisões. Isso é muito importante. E também trazer essa autoconfiança aos outros. Porque quando nós perdemos a autoconfiança, nós podemos até cair na depressão. Agora, finalmente, nós temos o que a gente chama autoestima, que é você se amar. Então, a liderança podemos definir segundo James Charles Hunter, que escreveu o livro intitulado O Monge Executivo. Vocês já ouviram falar do Monge Executivo? É um livro muito bem, como se tornar um líder motivador. Na questão da gestão de pessoas, precisamos efetivamente da liderança. A liderança é o quê?
A liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente, visando atingir objetivos comuns, inspirando confiança por meio da força do caráter. E você saber envolver as pessoas para trabalhar com alegria, criar um ambiente gostoso. Então, na gestão de pessoas, o ambiente é fundamental. O ambiente organizacional, o clima organizacional são realmente essenciais para que haja uma boa gestão de pessoas, né? E nós também sabemos que existem vários tipos de liderança. Né? Nós temos, por exemplo, o que a gente chama de liderança pessoal, de um lado, né? E de outro lado temos a liderança institucional. Liderança pessoal e liderança institucional. O que é a liderança institucional? Eu gostaria de começar com essa liderança. A palavra instituição. A liderança institucional deriva da autoridade que uma pessoa tem em virtude da posição social ou do cargo que ocupa. Então, na liderança institucional, nós atribuímos o valor àquela pessoa por causa da posição que ela ocupa. Vamos supor, diretor de recursos humanos, ele é meu diretor, ele é o meu gerente. Eu vou dar a ele esse valor pelo fato de ele assumir o cargo de diretor de recursos humanos ou de gestor ou de gerente da minha empresa. Eu sou sob o seu comando. Então, essa pessoa, quando nós tratamos ela dessa maneira, nós estamos falando da liderança institucional. Ou podemos falar, por exemplo, do reitor de uma universidade. Todos os alunos, professores, dão valor a esse reitor por causa da posição social que ela assume. Ou eu mesmo, nessa noite, como professor, estou dando para vocês essa aula sobre gestão de pessoas, vocês estão me respeitando, me dando valor, porque você sabe que esse que está falando na nossa frente, o professor Celestino, ele é professor, a posição dele é o líder dentro da sala de aula. Ele é o professor. Então, nesse sentido, vocês me dão o respeito. Ou mesmo em casa, quando o filho dá respeito ao pai, por causa da posição do pai, é uma forma da instituição familiar. É no caso, né? Numa empresa ou numa igreja, por exemplo, nós vemos o pastor que recebe o respeito de seus fiéis ou membros, porque essa é uma liderança institucional a nível espiritual. Então, isso é liderança institucional, né? Então, seu poder de mando vem de seu cargo e de sua posição no grupo. Agora, o que é a liderança pessoal? A liderança pessoal, minhas queridas, meus queridos, é aquela que se origina das qualidades pessoais do líder, tais como inteligência, prestígio social e moral, capacidade de comunicação, atitudes, encanto pessoal. Então, quando nós falamos da liderança pessoal, a palavra já fala pessoal, individual. Nessa liderança, muitas vezes a pessoa talvez nem precisa ocupar um cargo. Com as suas qualidades que a pessoa tem, por exemplo, tem pessoas que sabem falar bonito, pessoas que têm uma inteligência muito grande, uma habilidade incrível, e todo mundo dá respeito àquela pessoa, porque ela é inteligente, porque ela sabe falar bonito, porque ela sabe respeitar os outros. É uma forma de liderança, que é uma liderança pessoal, é uma liderança individual. Então a pessoa sabe atrair os outros. Quando ela se coloca na frente dos outros, ela atrai todo mundo. Isso é uma liderança pessoal. Então são as qualidades que entram em jogo nesse caso, quando se fala da liderança. Então a gestão de pessoas, meus queridos, minhas queridas, como eu falei, implica liderança, implica capacidade de comunicação. E na gestão de pessoas precisamos dos conhecimentos, das habilidades e das atitudes. Não esqueça, tá? Conhecimentos, habilidades, atitudes. O saber fazer e o querer fazer. Aliás, eu farei um trabalho com vocês onde eu vou insistir nesse ponto, sobre a questão da multifuncionalidade. Lembra que eu falei hoje no início da multifuncionalidade, com aquela frase lá do administrador de empresa, Jean Carlson, né? Jean Carlson, ele é sueco, ele é administrador de empresas. Ele fala aquela frase que eu falei para vocês no início: o importante não é você ser 1000% melhor em uma coisa,
mas sim é você ser 1% melhor em 1000 coisas. Então, isso é muito importante na questão da gestão de pessoas. A gestão de pessoas é uma parte fundamental nas organizações hoje. Para sermos bons líderes, para sermos bons gestores, precisamos ter domínio dos elementos importantes, como os conhecimentos, as habilidades e as atitudes. Então, vamos falar um pouco sobre o termo poder. O Monge Executivo, o livro que eu comentei também, escrito por James Charles Hunter, o escritor desse livro, porque ele fala sobre como se tornou um líder motivador, fala sobre o termo poder. O que é o poder? E o que é a autoridade? Vamos entender um pouco. O poder, meus amigos, minhas amigas, o poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer sua vontade por causa de sua posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não o fazer. Então, quando a gente fala do poder, a gente vê aquela imposição. A pessoa usa sua posição que ocupa, o seu cargo, para poder mandar. E, através disto, ela consegue fazer a pessoa coagir, mesmo que a pessoa não queira, mas ela é obrigada a fazer, porque a pessoa que está agindo está usando o seu poder, o seu cargo. Essa é a ideia que nós temos na palavra poder. Sabemos de algumas pessoas na história, como Hitler, que usava muito poder, como Stalin, como, por exemplo, que é Tojo no Japão, Sumanguru no Portugal. Na África temos, por exemplo, Sumanguru, temos em Portugal, por exemplo, muitos ditadores, muitos antigos, nos tempos antigos, que usavam muito aquela questão do poder, na época da colonização. Nós temos, por exemplo, Stalin, na União Soviética, são pessoas que usavam muito poder. Agora, vamos falar um pouco sobre a autoridade. O que é a autoridade? A autoridade, segundo o livro O Monge Executivo, ela é definida como sendo a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa de sua influência pessoal. Então, muitas vezes, na nossa forma de pensar, de antigamente, quando a gente fala que aquela pessoa é uma pessoa autoritária, todo mundo achava que é a pessoa que ela manda, que ela faz você agir de força. Esse é o pensamento que nós tínhamos, Mas no pensamento moderno, de acordo com o Monge Executivo, a autoridade se conquista. Por exemplo, um pai de família, para ser autoritária ou autoritário, ela precisa conquistar seus filhos. Conquistar significa o quê? Levar a pessoa a agir de boa vontade, não coagir. Isso não é ser autoritário. O verdadeiro sentido da autoridade é você conquistar as pessoas. Este é o verdadeiro sentido. Aliás, nós sabemos que as pessoas que costumam usar o chicote para bater nos outros, para ameaçar, acabam perder seu valor. Porque elas vão no sentido de poder se impor. Nem sempre se impor traz bons resultados. Claro que às vezes traz, mas nós sabemos que a verdadeira autoridade ela tem que ser feita através de conquistar as pessoas, Então, com a sua influência, como nós explicamos hoje sobre a liderança pessoal, com suas qualidades, com suas habilidades, com seu jeito de olhar, de falar, você consegue levar as pessoas a trabalhar entusiasticamente, a trabalhar com alegria. Aí você está conquistando a sua autoridade. Então a autoridade, ela se conquista. Quais são as diferenças básicas? Qual é a diferença entre o poder e a autoridade? Nós explicamos agora que o poder leva a pessoa a fazer o uso do quê? Da sua posição social. A pessoa quer comandar, quer se impor, igual Hitler, igual, por exemplo, Stalin na história, o Sumanguru na África. Então, isso é no sentido do poder, de impor. Hitler mesmo, nós sabemos que na Segunda Guerra Mundial, todos já ouviram essa história que Hitler matou mais de 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial.
E no Holocausto ele matou mais 6 milhões, no total 12 milhões. Então Hitler era uma pessoa que usava mais o poder. O poder. Já quando a gente fala, por exemplo, de uma pessoa como Nelson Mandela, meus queridos, minhas queridas, você sabe da história de Nelson Mandela? Na África do Sul, na época do Apartheid, né? A segregação racial, todos talvez já ouviram falar dessa história. Era um momento muito difícil mesmo, porque a pessoa da cor negra, por exemplo, não podia tomar banho na mesma piscina com a pessoa da cor branca. Pessoa negra e branca não podia estudar na mesma escola, na mesma faculdade, ou tomar banho na mesma piscina. Mas Nelson Mandela veio, como você sabe, ele ficou 27 anos na prisão. Quando você olha nas costas dele, aliás, tem muitas feridas. Teve momentos que ele foi torturado seriamente. Na comida dele, ou foi colocado várias vezes veneno, mas ele não morreu. Eu acredito que Deus que protegeu ele, né? Mas o que Nelson Mandela nos traz como lição? Depois dos 28 anos de cadeia, quando ele saiu da prisão, então ele foi inocentado. E ao ser inocentado, Nelson Mandela mais tarde se candidatou na presidência da África do Sul. E ele passou. E sabe quem votaram mais em Nelson Mandela? É a população branca. Então, Nelson Mandela, ele chamou todos os povos da África do Sul, branco, negro, mestiço, pessoas de todas as cores. Ele chamou e criou um governo da União Nacional. E ele começou a lutar. E pouco a pouco, o ressentimento começou a cair. Hoje podemos encontrar na África do Sul brancos e negros estudando juntos, Nós podemos ver brancos e negros tomando banho na mesma piscina. Hoje tem isso. Apesar de que a questão do racismo ainda tem. Mas pelo menos ele abriu um caminho fantástico de um grande líder. Então nós temos o exemplo de Nelson Mandela, nós temos o exemplo de Mahatma Gandhi, que vocês conhecem, nós temos o exemplo de Madre Teresa de Calcutá, nós temos o exemplo de que mais? Por exemplo, de Jesus Cristo, E muitos líderes que nós conhecemos aí são líderes na verdade. Então existe uma diferença entre o líder e o chefe. E a gestão de pessoas necessita absolutamente de líderes. Pessoas que saibam ouvir, que saibam escutar, que saibam dar valor aos outros. Pessoas que são flexíveis, mas flexibilidade não é no sentido como uma vez um aluno me perguntou, mas eu como líder não vou ser flexível. Ele achou que ser flexível significava que ficar embaixo e as outras pessoas passam em cima de você. Não, a flexibilidade significa, claro, ouvir, adequar o seu comportamento de acordo com o ambiente, mas isso não significa abandonar a sua posição, é manter a sua postura. É isto que nós chamamos de liderança, no verdadeiro sentido. Agora, a autoridade é isso aí. Conquistar as pessoas. Já o poder é o contrário. Por exemplo, nós falamos aqui de Hitler, falamos, por exemplo, de Stalin. São pessoas que realmente não eram líderes, se comportavam iguais chefes. Então, nós sabemos que é importante agirmos. Agora, quais são os importantes aspectos da liderança na gestão de pessoas? Os importantes aspectos da liderança na gestão de pessoas. Primeiro, exercer influência sobre os outros requer uma enorme doação pessoal. Para você exercer influência, para você liderar as pessoas, você precisa ser uma pessoa que vai na linha de frente, que se doa. Você tem que ser aquela pessoa que sabe sacrificar, que dá o exemplo. Esse é o verdadeiro sentido da liderança. Segundo, ouvir é uma das habilidades mais importantes que um líder pode escolher para desenvolver. Isso é fundamental. Uma das atividades muito importantes, uma das habilidades, aliás, que nós temos que desenvolver é saber ouvir. Para crescer, para desenvolver, temos que saber ouvir, mesmo sabendo que aquela pessoa que está na minha frente não tem conhecimento nenhum. Isso não justifica o fato de eu querer humilhar a pessoa, não querer ouvir ela. É preciso prestar ouvido. É preciso ouvir a pessoa.
Então a liderança na gestão de pessoas implica o quê? A liderança implica os elementos seguintes que eu gostaria de citar para vocês. Por exemplo, honestidade, confiabilidade, bom exemplo, cuidados, cuidar dos outros. Um bom líder tem que saber cuidar dos outros. Ter compromisso, ser bom ouvinte, eu já falei, saber ouvir, conquistar a confiança das pessoas, tratar as pessoas com respeito, isso é muito importante, e encorajar as pessoas, incentivar as pessoas, motivar as pessoas e ter uma atitude positiva e entusiástica, atitude que sorriso, sorriso não é quer dizer começar a sorrir de qualquer maneira, não. Quando você chega, nós sabemos que dentro de uma equipe, de uma organização, você tem que saber cumprimentar seus subordinados, seus funcionários, saber falar, trazer um ambiente gostoso através da sua postura, de seu gesto, da sua mímica no seu rosto, tudo isso é fundamental na gestão de pessoas, tá? E também precisamos gostar das pessoas, então vou repetir: honestidade, confiabilidade, bom exemplo, cuidar das pessoas, ter compromisso com aquilo que você fala, com aquilo que você organiza, e bom ouvinte, ser bom ouvinte, saber conquistar a confiança das pessoas e tratar as pessoas com respeito. É muito importante encorajar ou incentivar as pessoas, ter atitude positiva e entusiástica e gostar das pessoas, Isso é fundamental. O principal benefício que os líderes nos propiciam é encorajar-nos a viver conforme nossa consciência, a sermos ativos, perseverantes e resolutos na afirmação de nossa própria opinião sobre as coisas. Um grande líder aponta novas possibilidades para toda a humanidade. Então o líder é aquele que dá esperança, que fala aos seus subordinados: gente, nós vamos crescer, a nossa empresa, a nossa organização vai crescer. E nós temos a fórmula mágica importante que foi desenvolvida pelo administrador Henri Fayol, no século XIX. Henri Fayol fala de 5 elementos importantes nessa fórmula, quando ele fala do PDOCC. PDOCC. P, planejamento. D, direção. O, organização. C, coordenação. E o último C, o quê? Controle. PDOCC. PDOCC. Vou repetir. Planejamento, direção, organização, coordenação e controle. Então, a gestão de pessoas tem que se basear também nisso. É importante a gente saber planejar. É importante a gente saber dirigir, liderar. É importante a gente saber organizar. É importante a gente saber coordenar. É importante a gente saber controlar. Então, vocês todos sabem, quando a gente fala do planejamento, numa aula, eu já comentei uma vez, quando a gente fala planejar, é uma questão de estabelecer metas e objetivos, Então, curso da ação adotada, isso entra na questão do planejamento, as estratégias de intervenção. Agora, dirigir é você saber determinar o papel de cada pessoa, e organizar é a gente saber dividir os recursos, as tarefas entre os setores, diferentes setores. E temos recursos humanos, recursos financeiros e recursos materiais. E sabemos da coordenação, que é o quê? Coordenar, ação coordenada é para evitar a sobrecarga. É você saber compatibilizar as tarefas entre as pessoas e entre os setores. Finalmente, controlar é saber monitorar e acompanhar os objetivos previstos e os objetivos alcançados. Então, a gestão de pessoas se baseia nessas 5 etapas também: planejar, dirigir, organizar, coordenar e controlar. Isso é importante. Nós estamos chegando no final da nossa matéria hoje, meus queridos e minhas queridas, sobre essa aula de gestão de pessoas. Temos que saber o seguinte, que quando nós queremos ser bom gestor, na liderança, liderar
é o fato de você conseguir que as coisas sejam feitas através das pessoas. Ao trabalhar com pessoas e conseguir que coisas se façam através delas, sempre haverá duas dinâmicas em jogo: a tarefa e o relacionamento. Então, tarefa e o relacionamento são muito importantes na questão de gestão de pessoas. Então, meus queridos, meus alunos, minhas alunas, eu estou terminando aqui minha aula para o dia de hoje. Eu voltarei mais tarde com as questões, para poder realizar a tarefa importante e avaliar o vosso entendimento dessa matéria. Obrigado, uma boa noite.